Yara Ferreira Jesus, de Queto, religião Queto. José Augusto de Xangô Babalorixá. Ivane dos Santos, candomblessista. Meu nome é Fátima Dama, sou umbandista. Eu sou Yalorixá, Jaciara Ribeiro dos Santos e sou de religião de matriz africana. O Brasil é um país democrático, multicultural. Um país de todas as cores, aberto para o mundo, moderno, em desenvolvimento. Um país em que a liberdade religiosa está garantida pela lei. Mas, infelizmente, não existe na prática. Nesse aspecto, o Brasil, tão rico e diversificado culturalmente, vive no passado. Liberdade religiosa, eu tenho fé. 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 Liberdade religiosa, eu tenho fé e muita fé mesmo. Eu acho que o comportamento agressivo, belicoso, preconceituoso e racista é crime. Religião, ela tem como essência pregar o amor e não o ódio. Porque, na verdade, o problema não são os fiéis de um segmento religioso, é a sua liderança religiosa. Porque tudo tem a ver com a liderança que incita e faz esse tipo de pregação do ódio. Ela tem que, de fato, responder perante a justiça pelos seus atos, que não é de religioso, mas sim de alguém que incentiva o crime. Infelizmente, a intolerância religiosa é tão antiga quanto as religiões. Os primeiros cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Na Idade Média, a intolerância religiosa se voltou contra os judeus e os dissidentes em geral. Na Inglaterra, nos séculos XVI e XVII, os protestantes no poder foram implacáveis com os católicos, tidos como inimigos do Estado. Os ecos desse período persistem até hoje em países como a Irlanda, dividida entre protestantes e católicos. Com a ascensão do nazismo na Alemanha, nos anos 30, e a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos. O saldo de tanta intolerância, milhões de homens e mulheres sacrificados por suas crenças. No Brasil, as religiões de matriz africana lutaram durante séculos contra o preconceito, a discriminação e a intolerância, desde a chegada dos primeiros africanos no século XVI. Essa repressão sempre houve. Quando deixou de haver repressão do Estado, a repressão hoje, tentativa de repressão dessas religiões fundamentalistas que são cultos autoritários, repressivos. O fato de você ver na televisão essa retórica salvífica, fazer descarrego, isso é ignorância. Orixás, caboclos e guias se transformaram em encostos, numa clara referência aos rituais do candomblé, da umbanda e do espiritismo. É crime. A Constituição, no seu artigo 5º, inciso 8º, assegura a liberdade de culto, assegura a liberdade religiosa. E a legislação, a chamada legislação infraconstitucional, Código Penal, a Lei 9.459, criminaliza essa legislação, criminaliza a prática da intolerância religiosa. Agora, como assegurar que a lei e a Constituição sejam cumpridas, né? É com o aparato repressivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia. A chuva veio abençoar a manifestação e o Brasil assistiu a um momento único na história da luta pela liberdade religiosa. Foi escolhido o terceiro domingo de setembro. E a partir desta ideia que nós fomos construindo todo o diálogo com as casas de santo, com os ilê, com os sacerdotes, sacerdotisas, os ogantes, zequede, os iaô, os abiãs. E aí fomos costurar com as outras religiões.
Fomos à imprensa, né? Fomos vários órgãos de imprensa conversar com vários jornalistas, porque nossa ideia era sensibilizá-los de que liberdade religiosa é igual a liberdade de expressão. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. E as pessoas estão aprendendo que tem que reagir, mas não é com violência nem com agressividade, mas segundo o que manda a lei. A Lei 7.716, de 1989, determina detenção de 1 mês a 1 ano para quem apresentar comportamento preconceituoso ou discriminatório em relação a práticas ou convicções religiosas. No Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, jovens de uma igreja evangélica invadiram e depredaram o templo Cruz de Oxalá, insultando fiéis e quebrando imagens e utensílios rituais.